Barraco circulando. Oferecimento. Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos. No oferecimento de Ápia Volkswagen, Supermercado Savenhago, tá com a promoção das bolinhas, Lupo, meias e cuecas Lupo, Restaurante do Cidinho, Velho Armazém, Xalu Imóveis, Jornal O Imparcial e Imaginário. Tá começando aqui na sua TV circulando, mais um barraco circulando. Semana passada o bicho pegou com Marcelinho e João Farias. Essa semana, uma semana mais light. Temos um global com a gente, Juliano Matos, né? Você é um Dalit mesmo, viu? Maninho, antigamente eu falava, não, tem um amigo que trabalha na Globo, nem isso eu posso falar mais. Não pode mais. Juliano Matos, jornalista e agora palestrante. Vamos saber um pouco mais dessa história, né? Vamos lá. Tudo bem? Tudo bem, muito Seja bom. Bem-vindo ao Barraco, obrigado, bom estar aqui. Só né? que eu sou seu fã, né, cara? Assisti o jornal com você, né? Obrigado. É verdade. Minha mãe falava assim, nossa, esse moço é tão bonitinho, né? Aí você não tem nada a ver, né? Pessoalmente, né? né? É que eu fico com ciúme, porque eu trabalho em televisão, minha mãe nunca me elogiou. Ela só fala assim, ô filho, você fala muita besteira, agora fala que você é bonitinho. O Juliano, eu conheci ele, acho que a gente foi jurado junto no Miss Rainha do Rodeio lá de Américo Brasileiro. Américo. E eu sou contra rodeio. Fizeram desfilar na passarela. É verdade, tinha esquecido disso. Eu nunca vou esquecer. Foi o Cajuru foi que apresentou. Mesmo. Foi ele mesmo. Fazia a gente entrar pela passarela. Não tinha como entrar por outro lugar, né? Tinha que passar pela passarela, ou seja, os jurados tinham que primeiro desfilar para todo mundo, né? É verdade, tinha esquecido dessa vergonha. É um amigo da minha vida. Mas também hoje ele é colunista social. Cajuru. Um abraço, Cajuru. Bom, vamos contar um pouquinho, depois a gente vai falar dessa sua saída da IPTV e esse trabalho de palestra que está muito legal. Semana passada você esteve na Unip fazendo uma palestra para os estudantes de publicidade. Mas eu quero saber um pouco da vida. Tá, deixa eu abrir aqui. Porque eu estive vasculhando a tua vida. Que medo, meu Deus. Quem é Juliano Matos? Aonde nasceu, Juliano? Eu sou de Cardoso, uma cidade... Cardoso? Nunca ouviu falar? Já, ô. Ah, bom, tá. Cardoso, coisa da Caçuco, velho. Ô, louco. Quem não conhece, precisa conhecer um pouco mais de geografia, né? Onde que é Cardoso? Conhece São José do Rio Preto? Lógico. Faz parte da Grande Cardoso. Esse daí, ó, é amigo do Dudu. Vai. Não, Cardoso tem 11 mil... Não, tem menos. Saíram umas famílias, tem 10 mil habitantes, né? 10 mil habitantes? 10 mil. E eu vim de lá. Eu vim de Cardoso. Você nasceu em Nasci Cardoso? Lá. Minha família tá lá. Mas você saiu de lá com quantos anos? Eu saí para fazer faculdade. No segundo ano de faculdade que eu me mudei para Votuporanga, né? Que é a cidade vizinha. Votuporanga eu conheço, tem a Carnavotu, que é muito bom. Faz parte da Grande Cardoso também. E aí, eu me mudei para Votuporanga por conta do trabalho e tal. Você trabalhava em quê? Rapaz, a minha história é um pouco longa. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi numa bicicletaria. Aos 10 anos. Eu conto isso na minha palestra, né? Faz parte, inclusive, da minha palestra. Eu venho de uma família muito pobre, né? Meu pai era alcoólatra, chegava em casa, mas alcoólatra mesmo, daqueles ignorantes que chegavam, quebrava tudo. Ele chegava, destruía, nós tínhamos que esconder as facas. É mesmo? Porque meu pai queria pegar a faca e matar Meu pai era pessoas. cachaceiro também, mas chegava e dormia. Não, o meu não, infelizmente. Eu digo isso que é horrível, horrível. Mas graças a Deus que eu tenho essa história para contar, e por isso eu estou aqui contando ela, né? Porque eu estava condenado a ser como meu pai era, né? E eu digo isso nas palestras, nas entrevistas, e essa é a razão de tudo, mais para frente você vai me perguntar isso, essa é a razão de tudo, de abandonar tudo, para contar um pouco dessa minha história. Você tem quantos anos hoje, Juliano? Eu tenho 30. 30 anos? 30 anos. Tem cara de menino, velho. Obrigado. Não, sério mesmo, na boa. Tá bem por 30 anos, viu? Tá bem. Pois é. Mas aí você saiu, o teu primeiro emprego, bicicletaria, e aí? Foi assim, na verdade, eu conto isso na palestra, o meu pai, ele chegava em casa, como eu disse, quebrava tudo, nós morávamos numa casa muito pequena, ele era motorista de um caminhão basculante da prefeitura, então já chegava estressado. Imagina, para uma criança que quer sempre receber o pai, quer brincar de futebol, quer receber um carinho, quer receber um abraço. Eu não tive isso na minha infância. Você tem mais irmãos? Eu tenho 2 irmãs mais novas. Mas a criança, ela acredita que ela pode mudar o mundo. Eu também acreditava que podia mudar o mundo. Nós, adultos, não. Nós nos tornamos incrédulos. A gente cria calo, né?
Mas a criança não, ela acredita que ela pode mudar o mundo. Eu verdade. acreditava que eu podia mudar o meu pai. E aí eu tive uma ideia louca. Nós não temos ideia, né? Nós temos inveja daqueles que têm ideia. Geralmente é assim. A gente os adultos, copia e melhora e fala que é nosso. Mas a criança não, a criança ela acredita que ela pode mudar o mundo, ela tem ideias loucas. A minha foi... É que na verdade é assim, só te cortando. O adulto, ele tem a ideia, mas ele fala, não vai dar certo. Ele tem medo. A criança, como ela não tem experiência, ela faz achando que vai dar certo. Exatamente. E talvez só falte isso um pouco. Na gente, né? Exatamente. Bom, e aí? Mais ousadia. Eu tive uma ideia louca, participar ao vivo, aos 9 anos de idade, um programa na rádio em Cardoso, Rádio Alvorada. Da cidade de Cardoso. Uma rádio AM. Isso. Do caramba. Domingo, programa ao vivo. A ideia louca de participar ao vivo no programa. Participei ao vivo e disse pra ele, pai, o senhor é importante na minha vida, eu te amo, o senhor é especial pra mim e eu te perdoo. Outra vantagem da criança, né? Porque a criança perdoa, nós não, mágoa. A gente fica de mal. E aí eu disse aquilo ao vivo pro meu pai. Claro que ele não mudou, né? Mas eu descobri que eu gostava de falar na rádio. Então eu cheguei em casa e disse pra minha mãe, eu quero trabalhar na rádio. É mesmo? Minha mãe, Juliano, acorda. Ela tinha visão cansada, eu digo isso na palestra. Como assim? 9 anos? Ficou de viado. Não, até isso que não, mas o problema é muito pequeno, você é novo. O que é isso? Sua avó, vai engrossar sua voz primeiro, moleque? E aí eu comecei a falar muito na cabeça deles, que eu queria trabalhar em rádio e tal. 10 anos eu tinha, meu pai chegou bêbado em casa. Consegui um emprego pra você. Você já achou que era na rádio? Falei, na rádio, pai? Ele, não, na bicicletaria aqui da frente. Eu fui trabalhar na bicicletaria. Mas sabe quando eu tinha uns 12 anos, eu pedi uma bicicleta pro meu pai e me deu uma caixa de isopor. Te juro por Deus. Vai vender picolé que você vai comprar a tua bicicleta. E eu fui vender picolé. Eu acho que é bacana, eu acho que falta um pouco isso. Você sabe que há uma frustração muito grande hoje, principalmente na nova classe média, né? Hoje se criou a ideia de que as coisas são fáceis. Não é bem assim. Não, imagina. Né? Eu acho que quando você tem uma história para contar, a tua vida se torna diferente. Lógico. Mas eu digo, porque a bicicletaria, eu confesso, não tenho nada contra a graxa, mas eu também não tenho nada a favor. Eu digo que a pior coisa do mundo é você fazer aquilo que você não gosta de fazer. Lógico. Mas eu descobri que aquilo que você não gosta de fazer é o que vai te levar. Pode ser aquilo que vai te levar onde você precisa ir. Por quê? Porque dentro da bicicletaria, meu amigo, tinha um rádio maravilhoso. E você... E o meu rádio era tão velho em casa que você colocava Sandy Júnior, parecia que era Bruno e Marrone cantando, pra você ter uma ideia. É muito ruim. Devia ser os valvulados ainda. Nossa, é horrível. Eu nunca entendi por que meu pai falava que Milionário José Rico eram os Gargantas de Ouro, porque no meu rádio eles eram desafinados. Mas era, hein? Mas aí você estudava de manhã e trabalhava à tarde? Trabalhava à tarde. Tinha 10 anos. Tinha 10 anos. Eu comecei a ouvir rádio à noite, levava uma fita e dentro... A gente tá falando isso em 91. Agora eu... 20 anos atrás, você tem 30, 20 anos atrás, a gente tá falando em 91. Por aí. Eu sei que não era nem plano real ainda, depois que trocou... Acho que em 93 passou o RV, aquelas histórias. Exatamente. Tá, e aí? E o lance é que eu descobri 2 teclas mágicas nesse gravador, nesse rádio da bicicletaria. O play e o rec. Descobri que se apertasse os dois, gravava. Então eu pegava a fita do meu pai, que eu odiava, que ele tomava pinga ouvindo nessa longa estrada da vida. Eu pegava a fita, ia pra bicicletaria e ficava gravando. E aí as coisas começaram a acontecer. Coitada da minha mãe, né, que tinha que ficar ouvindo isso em casa. Mas você foi no rádio com que ano? 12 anos. Como é que foi sua entrada no rádio? Então, porque a minha mãe viu que eu tinha jeito pro negócio mesmo. Ela que pediu emprego pra você? Ela falou pro meu pai, né? E você sabe que a mulher é que manda em casa. Leva ele na rádio. E meu pai me levou na rádio. Porque eu chegava em casa, eu via aquela fita e tal, eu pegava a lata, tinha esses prendedores de roupa, minha mãe colocava numa lata de leite, e eu tirava a lata e ficava lá, falando, coitado dos vizinhos, né? Porque eu ficava treinando, cara. Por causa da acústica, né? Da reverberação, acústica, né? Exatamente. Legal. Então, amava aquilo. Aí meu pai decidiu e me levou lá na rádio, 12 anos. E aí eu comecei a trabalhar como técnico de som, aí eu passei a estudar, era à noite, comecei a trabalhar à noite. A entrada na rádio foi à noite. Eu colocava fazia Voz do madrugada. Brasil. Voz do Brasil, colocava a Voz do Brasil e fazia a mesa de som. Técnica. Isso. Que hoje não tem mais. Não tem mais, exatamente. Fazia até às 10 da noite. Tá. Então eu fechava a rádio, porque na época a rádio fechava às 10. E depois 5 horas da manhã abria de novo. Eu já cheguei a fechar e abrir rádio também. Na época que tinha o gravador, a caia, de aquela rolo. cartucheira. Cartucheira! E quando o pino não funcionava? Nossa, era horrível.
Mas olha, era melhor a cartucheira, porque depois veio o MD, que é tecnologia, né? O MD. E a gente não, depois veio o DAT, depois do DAT o MD. A gente era tão ignorante que na época a gente falava assim, olha, a partir de agora a rádio vai ser totalmente digital. Por causa do MD. Só que às vezes ele dava black disc, né? Apagava tudo. Apagava tudo. E aí... É porque na verdade o MD ele só gravava quando você ejetava ele. Se faltasse energia elétrica e você não tivesse ejetado, o processo de gravação todo não acontecia. Isso eu aprendi depois de perder muito MD. Não te sacanearam em rádio, não, quando você entrou para engrossar a voz? Não. Só me sacanearam que mandaram buscar um desentortador de disco, né? Também. Isso é folclórico no rádio, né? É uma caixa cheia de tijolo. Deixa eu contar para você uma passagem. Na Rádio Bandeirantes, o César Rosa, na minha opinião, uma das vozes mais bonitas no Brasil, hoje mora em Araraquara. E a gente sempre foi amigo, desde que eu era criança, ele é 10 anos mais velho que eu era criança, ele já era o grande César Rosa, da Rádio Cidade de São Paulo, da Rádio Mundial, gravava coisa em inglês. E aí, quando eu fui para Transamérica, quando eu fui para Bandeirantes, ele tinha um malinho, um moleque mala que ia todo dia lá, sabe? Ele era filho de um diretor qualquer lá na Band. Ele ia todo dia, eu quero ser locutor, como é que faz para ter uma voz igual a sua? O César falou assim, você vai fazer um teste amanhã. Amanhã? E aquela vozona, amanhã você vai fazer um teste. Um teste. Parecia o Cid Moreira falando, o menino, mas a sua voz não tá boa. Não. Fala o seguinte, amanhã na hora que você acordar, você não escova os dentes, você não faz nada, você pega 2 ovos, quebra na boca e gargareja. Que é isso? O moleque fez isso. E ele foi gravar no estúdio e tava o Zamarian, que é um grande locutor também, o Zamarian. E aí o César, para sacanear o moleque, o Zamarian, que era um grande sacana também, falou assim, Zamarian, esse menino é um menino novo, vai fazer um teste com a gente? Aí o menino já, e aí, beleza? Já deu aquela, né? Porque todo mundo tem isso. Eles têm batata na boca, né? Impostar a voz. Cara, na hora que o moleque abriu a boca dentro do estúdio com o Zamarian, era um texto ping-pong, né? Os dois juntos no mesmo microfone, o microfone aqui e um de cada lado. E logo que o moleque abriu a boca, gosto de ovo. O Zamarian, moleque, você tá cagando pela boca. Isso é bullying. Não, mas foi muito bom. E uma das histórias. E no rádio me sacanearam também. Mandaram buscar desentortador de disco, desentupidor de fio. E aí? Aí do rádio, no rádio AM, quanto lá verdade, em Cardoso? Eu comecei a fazer locução aos 14 anos, né? Qual que foi a primeira coisa que você falou no rádio? Você lembra? Não, foi um programa. Tinha um programa que... ridículo. Mas isso que é legal. Chamava Jovens Tardes de Domingo. Nossa, que bravo. Em Cardoso. Só a minha mãe e a mulher dos transmissores que ouviam, né? Imagina, no domingo, às 4h30 da tarde, numa rádio AM, quem que ia ouvir? Nossa, gente. Então, por quê? Eu colocava as músicas, foi a minha primeira oportunidade, né? 14 anos e aí eu comecei a fazer esse programa com músicas que eu gostava. Imagina um adolescente colocar... Não tinha nem programação. Só que, não tinha. E rádio AM, imagina, você não pode colocar a música simplesmente que você gosta. O rádio AM ele tem um público diferente e tal. Sim. E eu vi que aquilo não ia me dar futuro, rapaz. Mas graças a Deus eu tive... Mas você fazia locução, falava a hora certa? Fazia locução. A AM não é só hora, você não, sabe mas como a primeira coisa que você falou no rádio, você se lembra? Não, foi isso. Foi boa tarde, tá começando aqui. Ridículo. A minha primeira coisa que eu falei no rádio foi o Jogo do Bicho. Não esqueça até hoje, cara. E eu tremia. Você tremeu? Não, acho que... Bom, acho que deve ter, eu não lembro, mas acho que sim. E eu saí, cara, com o peito estufado, achando que era o cara que trabalhava na Rádio São Joaquim AM. Não, mas a gente tem isso, porque o rádio ele cria isso. Né? A gente vai amadurecendo e você vai vendo que não é nada daquilo. Eu me lembro uma passagem que o meu diretor me tirou do ar, isso eu já estava durante a semana. Poxa, porque eu comecei muito cedo, então você imagina a cabeça, né? E eu tinha uma vinheta que eu amava, que era assim, Juliano Matos, de Cardoso para o mundo. Você acredita? Acredito. Você precisa ser mais humilde. De Cardoso para o mundo. Porque a verdade é assim, eu sempre tive os meus sonhos, eu nunca escondi isso de ninguém. E você sabe que isso pode soar como prepotência para alguns, né? Esse moleque é um sonhador, é um bobão. Que é isso e tal, mas... E foi isso. Agora o programa, aí eu tive uma sacada, eu falei, vou trocar. Vou começar a tocar moda de viola no programa. E aí eu comecei, como eu já tinha sido técnico, eu fiz programa sertanejo, o que aconteceu? Comecei a tocar Zé Luiz Alo, Liu e Léo. Legal, raizão. Raiz mesmo. E pronto, aí ganhou os ouvintes do asilo, né? E aí, aí já deu... E quem que era a sua referência? No rádio? E no rádio, na TV, quem que era?
Rapaz, 95, 96? vou te falar que eu não tenho. Você não tinha um cara que falou, nossa, admira esse cara, queria ser igual a ele. Não No tinha. rádio, nunca tive. Não, né? Não, E nunca na TV? tive. Também não, acho. Não? Viu? Nunca tive. Tá, isso no AM. E quando você foi pro FM? Então, o FM eu fiz muito pouco. Na verdade, eu trabalhei 10 anos em rádio, mas a maior parte em AM. No AM? No AM, né? Eu fiz FM, mas eu fiz um programa de esportes, isso já em Votuporanga, na época da faculdade, eu trabalhava na TV da faculdade, Tá. e aí eu fazia esse programa de... Mas eu sempre gostei do AM pelo improviso. Então, com 12 anos, você já virou tua vida pra comunicação. Para comunicação. Com 12 anos, com 12 é isso anos. que eu vou ser. É isso que eu vou E ser. por isso que você foi fazer jornalismo. Por isso. Então, aí que tá, né? Tem toda uma história. Com 14 anos, eu comecei a fazer aquilo que eu mais abominava no meu pai. Eu comecei a beber e muito. É mesmo, Juliano? 15 anos, eu tomava... eu ia pro hospital internado em coma alcoólico. Você? Pois é. Esse rapaz, cara de bom moço. Pois é. Toda mãe que tá em casa queria ter Mas um mudei. gerro desse. Esse carinha de bom moço. Você tá Mas falando mudou. sério, você cachaceava mesmo? Pois é, rapaz, eu tive... Por isso eu digo isso nas minhas palestras. Era a sua referência, né? A minha referência, o meu pai, por mais que eu odiasse aquilo, né? Porque aquela imagem dele chegando bêbado em casa, aquilo me provocava realmente uma reação muito ruim, mas foi aquele caminho que eu tinha como referência. Eu acabei fazendo isso. Imagina, 14 anos, você já fazia um programa no rádio, tinha todo... Entendi. Então, você era conhecido na cidade, aquela Cidade história, pequena, e comecei tá? a beber e tal. Mas foi aí que aos 14, 15 anos que eu comecei a enxergar o meu futuro, onde Ter eu uma queria chegar, consciência. onde eu queria chegar. E aonde você queria chegar? Aonde você quer chegar? Há dois momentos aí na minha vida, né? O primeiro momento era a apresentação de um telejornal. Queria apresentar um jornal e queria apresentar um jornal na Globo. É mesmo? Sempre quis, desde adolescente. Eu também sempre quis, a Globo que nunca me quis. Mas aí o que acontece? As pessoas começavam a zoar, né? Isso mata, né, cara? Então, ou mata ou fortalece. Não, então... No meu caso, fortaleceu. Não, me matava porque eu não podia dar porrada nos caras. Entendeu? Eu ficava louco da vida quando meus amigos me zoavam. Meus irmãos me zoavam. Eu ficava louco da vida. Eu falava, tá bom, um dia vocês vão ver. Um dia vocês vão ver. Eu me lembro no dia que um amigo que mais me zoava me ligou pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar para ele o ingresso do YouTube, que ia tocar em São Paulo, que a rádio que eu trabalhava, que estava promovendo. Eu falei, não, isso aqui não vira nada, não. Sabe, é uma maneira... Não, imagina, isso aí é uma besteira. Arrumei o ingresso para ele e foi e tal. Mas não deixar de acreditar no sonho, né? Exatamente. Isso que foi importante. Eu também venho de família pobre, o pessoal que tem em casa já conhece a minha história. Meu pai cachaceava, mas ele dormia. Minha mãe, a dona Dulce, chegava a borrar em nós, fazia bagunça. Mas aí você tinha um objetivo. Eu tinha um objetivo. E assim, olha, eu sou grato por tudo, a gente vai chegar a isso lá no final, mas a minha história, eu não só vim de uma família pobre, de uma família desestruturada, meu pai é alcoólatra e tal. Mas o lance é que o meu pai mudou. Ele é um outro homem hoje, entendeu? Que legal. E é isso que é a razão da minha palestra, que eu falo sobre a visão, sobre a forma como enxergar. Não, mas pera, a gente tá pulando. Vamos continuar lá. Esse do teu pai, que o teu pai mudou, a gente vai chegar nele e tal. Como é que chama ele? Elcio. Seu Elcio. Muito bem. Aí você falou, o teu objetivo era apresentar um jornal. Para isso tinha que fazer faculdade. Exatamente, não, e não tinha dinheiro para isso. Meu pai aí que ganhava menos de um salário mínimo, não pensava em faculdade pública, primeiro que não tinha capacidade para isso, não tinha um preparo para isso, uma preparação para isso. E aí eu queria fazer jornalismo, tá? Mas aí, como que eu vou fazer jornalismo, né? E eu digo na minha palestra algo que é importante você enxergar o seu futuro. É importante ver o seu futuro e não viver o seu futuro. Então, eu quero que você compare agora o seu futuro, aquilo que você sonhou para a sua vida, a um bolo de chocolate. Gordinho tem mania de comparar doce, né? Não, gordinho? Gordinho. Eu sou gordão, cara. Que gordinho, velho. Então, compara um bolo de chocolate. Então, a sua visão de futuro, o seu sonho é um bolo de chocolate. Mas não é qualquer bolo, é um bolo maravilhoso. Esse bolo está escrito o seu nome. E esse bolo está te esperando em um determinado ponto da sua vida. Você precisa caminhar todos os dias em direção a ele. Se possível, tirar uma foto dele e colocar na cabeceira da sua cama para que você acorde e durma vendo este bolo. Não perca o teu foco. Porque você não precisa saber quando você vai comer o bolo, mas você precisa saber que ele existe e que ele está te esperando e você precisa caminhar. Exatamente. Por quê? Porque no meio do caminho, a vida vai te oferecer trufas, bombons, tortinhas, doces aparentemente maravilhosos, mas que não se comparam ao bolo de chocolate. Sim. E, infelizmente, a gente tem encontrado muitas pessoas que trocam o bolo de chocolate por uma trufa. Se conformam. Porque não aguentam esperar.
precipitado. Eu não estou falando apenas de coisas ilícitas. Eu estou falando de escolhas, de decisões erradas, querer subir de uma vez. Então, assim, você precisa ter a consciência que o seu bolo está te esperando. E a pior coisa do mundo é você olhar lá na frente. Essa é uma decepção muito grande, que muitas pessoas enfrentam isso. Aquela pessoa que está sempre do seu lado, lá na frente comendo o bolo dela e você não. Por quê? Porque você se comprometeu com as trufas, ou com perdão da palavra, você está cheio de trufa. Você comeu tanta trufa que você olha para o bolo lá na frente, mas não pode comer o bolo. Por quê? Porque está cheio de trufa. Então, eu, com 14, 15 anos, eu comecei a enxergar o meu bolo de chocolate. Você traçou onde eu queria chegar. Você se determinou. Eu quero ser apresentador de um telejornal. E essa programação, vamos falar assim, essa programação, ela realmente funciona, né? Ela funciona. Porque se você acreditar, já está valendo. Só que você corre um risco, né? Porque assim, olha, essa história de falar assim, olha, você precisa guardar os teus sonhos para você, eu sempre fui bocão mesmo. Eu também. Eu sempre falei, eu nunca escondi inocência às vezes, então, sabe? Juliano, você concorda com a seguinte frase? Eu cheguei a um passo de conseguir, mas não consegui. Mas pelo menos eu caminhei até lá. Eu acho que isso é importante, porque o caráter é formado nessa caminhada. Não é isso? É verdade. Às vezes, na hora que você vai pegar o bolo, você vê que não é aquilo. É feito com adoçante. Você fala, não quero. Não era esse. Aí você já pensa num outro bolo. Exatamente. Pode demorar um pouco mais. Isso, tem razão. Mas o importante é não desistir de caminhar, tem né? razão, tem toda razão. Concordo eu também plenamente. sempre fui bocudo, cara. Aí eu vou fazer tal coisa. O engraçado... E aí as pessoas começam a falar, te julgar, né? Tirar sarro. Imagina. Eu tenho um amigo meu que eu montei uma rádio uma vez, uma rádio pirata. Eu não sabia que era crime montar rádio pirata. Né? Eu não sabia mesmo. Não. Porque eu trabalhava numa rádio AM, onde o dono era um boçal. Já morreu, eu posso falar mal dele. Era um boçal. E eu queria ter uma rádio, mas minha rádio vai ser assim. Eu peguei e montei uma rádio. 2 anos depois, a Polícia Federal foi lá e fechou. Mas eu não sabia que era crime. Eu não conhecia de lei, era um moleque. Mas... Não havia essa informação que hoje... Não tinha essa informação. Imagina, internet... Eu tenho 40, né? Então, tá bem, também. Já tem um certo tempo isso. Só que eu falava para as pessoas, vou montar uma rádio. Que vai, cara, que vai. Aí quando eu montei, eu tenho um amigo, pô, bem que você falou que você ia montar, cara, eu te admiro por isso. E aí um dia, cara, quando eu saí de um emprego, que eu fiquei 10 anos, ele falou, você vai fazer o que da sua vida? Não sei, acho que eu vou montar um canal de televisão. Mas eu falei porque eu sempre quis trabalhar num veículo de comunicação que fosse meu. E quando a gente conseguiu a TV circulando, eu e meu irmão, pô, a gente conseguiu um negócio que lá atrás você acaba prevendo sem querer o teu futuro. É verdade. E se você acredita nessa previsão e trabalhar por isso, vai acontecer. É verdade, é verdade. Você sabe que eu encontro hoje pessoas, né, que se lembravam daquela época e tal. Porque qualquer um que olhasse para mim naquele tempo... Também... Inclusive o pessoal tá vendo na televisão agora uma foto desse moço com um óculos de Tom Cruise no Top Gang. Top Gun, Top Gun. É a época que eu colocava, Juliano, de Cardoso para o mundo. Quantos anos você tinha nessa foto aí? Eu acho que eu tinha uns 14, 15 por aí. Você é magrinho, cara. Você tá me chamando de gordo? Não. É assim, ó, Juliano. Ó. Eu sou igual Monzo 86. Eu já fui bonito, já fui do ano, já fui querido. Todo mundo queria dar uma voltinha comigo. Hoje eu sou bebo e fumo e dou umas falhadas de vez em quando. A vida... Hoje eu sou uma outra pessoa, você é uma outra pessoa. Te muda. Graças a Deus. Né? Faculdade. Entrou na faculdade. Então, lá você fez faculdade em Votuporanga. Votuporanga, muito bem. Né? Eu prestei o vestibular, isso foi... Eu terminei a faculdade em 2008, então creio que foi em 97, 98. Não, 2002 eu terminei a faculdade. Então, 98. 98, 97. Eu prestei na fé, meu amigo. Na cara mesmo. Fui faculdade lá, paga. Paga. Prestei e tal, passei. O valor da mensalidade era maior do que o salário do meu pai, para você ter uma ideia. Nossa. E aí, o que eu vou fazer? Aí eu cheguei na rádio. O Marcelo, que trabalhava comigo, disse, Juliano, parabéns para você. Você passou no vestibular. Eu falei, Marcelo, mas desculpa, ele era locutor. E talvez ele tenha sido um referencial para mim, esse rapaz. Tá. Viu? Porque ele realmente é um cara muito bom, é bom até hoje. Aí eu olhei para ele, falei, Marcelo, mas eu não tenho como pagar a faculdade. Ele falou, rapaz, eu tenho 2 notícias para você. A primeira delas é que eu consegui uma bolsa de 30% na faculdade para você. Mas não te resolvi ainda. Mas eu não tenho o resto. A gente sempre tem essa mania, né, de olhar para aquilo que a gente não tem. É meio vazio, não meio cheio. Ao invés de olhar para aquilo que a gente acabou de receber, poxa, ganhei 30%. Não, eu olho para o que eu não tinha. Ele falou, calma, rapaz, eu tenho 2 notícias para você. A segunda é que você vai trabalhar comigo. Eu, alô, já trabalho com você aqui na rádio. Ele, não, vou montar um jornal. Eu me senti, né? Eu falei, poxa,
trabalhando numa rádio, fazendo jornalismo, trabalhando num jornal. O que eu vou fazer? Você vai entregar o jornal. Aí ele mostrou para mim uma visão do inferno, uma bicicleta cargueira dessas de supermercado. Sei. E eu fui entregar jornal na rua. E aí eu comecei a ter outro emprego, comecei a ter 30% na faculdade. E eu comecei a... Você pegava ônibus todo dia de Cardoso para Votuporanga? De Cardoso para Votuporanga. Quantos quilômetros são? São 40 quilômetros. Tá, mas é judia, né? É desgastante. Você sai, tem que estar em casa, toma banho correndo, come correndo, isso. pega o ônibus, chega... Aí na hora que você vem embora, vai dormindo, desmaiando. Exatamente, é desgastante. E nesse período, por exemplo, que eu entregava jornal, o jornal de Votuporanga ficou sabendo que havia em Cardoso um rapaz que trabalhava numa rádio, trabalhava no jornal, então o dono me ligou, né? E engraçado que a Globo tem correspondente na África, na Europa, em todos os continentes. Ele me chamou para ser correspondente em Cardoso. Não, para. Mas eu disse, pelo menos eu vou escrever. Qual jornal que era de Rio Preto? A Cidade, de Jornal Votuporanga. Cidade, pô. Aí ele disse assim, eu falei para ele, mas pelo menos eu vou escrever. Ele, não, eu quero que você entregue o nosso jornal também. 2 jornais, um com uma mão, outro com a outra. E eu me lembro que eu saía assim, às vezes... Mas era uma grana a mais. Poxa. De madrugada, a pior coisa do mundo é você encontrar as patricinhas bêbadas, porque tinha balada ainda. Hoje não tem mais clube em Cardoso. Mas você sabe, então, eu vou falar pra você, você sabe que o tempo também é uma fabriquinha de monstro, né? Nossa. Aquela patricinha bêbada que te desprezou o Vou dia. vou te contar o que aconteceu. Olha só, eu entregava o jornal e aí, de madrugada, né? Elas saíam da balada e... Então, jornal aí, jornaleiro. Aí, essa hora que alguém te desafia, quando alguém te tira do sério, eu sempre aconselho na palestra, olha para o seu lado e enxergue o bolo de chocolate. Porque aí você vai dar uma resposta à altura. Eu olhei para elas e disse assim, olha, um dia eu vou apresentar um jornal, uma TV ainda, hein? Elas riram de mim. Acorda, porque você é só um jornaleiro. Até dias atrás mandavam um recado no Facebook, no Orkut, no Twitter. Te vi na TV. Eu essas mesmas? É mesmo? Mas isso é bom, né? Que isso. Faz um bem pra gente, né? Não é uma questão de vingança, não, mas você sabe que é bom você... no meu caso é vingança mesmo. Eu sou mal. Outro dia encontrei uma gorda na rua, mas assim, dá 2 de mim. E era a gostosa da escola que eu paquerava. Eu falei, Jesus, mas Deus é bom pra mim, hein? Olha, me desprezava ela. Agora, já aconteceu no rádio, isso eu te pergunto porque já aconteceu comigo uma sacanagem dessa. Eu trabalhava na Clube FM em Ribeirão Preto, era a rádio na década de 90 em Ribeirão Preto, era referência. Ainda é importante. Não, mas agora surgiu muita rádio. E eu fazia, e lá no rádio meu nome era Paulinho Boca. Olha! E eu fazia faculdade... E fazia, nessa época, eu fazia das 3 da manhã às 7, fazia madrugada. A gente chamava Sweet Love o programa. Então aquela Sweet Love aqui na Clube, blá, 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 blá. E a mulherada tudo ligava de madrugada. Alô, tudo bem, tal. Fazia, né? Charme. Cara, e você ouvindo a rádio, a voz de uma pessoa, agora há pouco mesmo eu estava no site Clube da Voz. Né? Eu amo esse site. Então, eu estava revendo os amigos que trabalharam comigo e tal. Aí você vai ouvindo as vozes, eu estava até mostrando para a funcionária, que a gente ouve uma voz e imagina uma pessoa. Imagina. Cara, eu sei que tinha uma ouvinte que me ligava lá e ela falou, não, falou que pode te conhecer, eu quero te conhecer. Eu sempre fui um cara fiel, eu tinha namorada. Então eu falei, não, eu tenho namorada. Aí eu larguei da minha namorada. Aí eu falei, um dia que aquela menina me ligar, eu vou marcar com ela. Aí ela demorou pra ligar. Não, ligou. Opa, ligava todo dia. Ligou assim, ó, eu larguei da namorada, agora se você quiser, você pode me conhecer. Ai, que legal. Aí marcamos, isso era uma quarta-feira, marcamos pro sábado, que era a minha folga, num barzinho de Ribeirão Preto, chamava Willy, na Presidente Vargas, não esqueça até hoje. Pô, eu tava boxe, era bacana, paquitão, cabelinho tipo... Chitãozinho Chororó, sabe? Sabe mullet? Eu penteava o cabelo e puxava aqui. Eu tinha cabelo. Cara, e ela falou assim, eu vou estar de saia azul, vestido azul. Falou a roupa que ela tá, a gente se encontra na porta lá do Willy e tal. Aí eu cheguei crente de si. Eu morava em Ribeirão, fazia faculdade, mas uma quebradeira desgraçada. Eu tinha um par de sapato, 2 calça jeans, camiseta Hering, que eu adoro até hoje, camiseta branca, umas 40. Aí eu peguei a menos encardida, cheguei e eu vi ela de azul. Oi. Ela, oi. Você que é a fulana? Ela, sou. Prazer, eu sou Paulinho Boca. Você que é o Paulinho Boca? Sabe aquela cara de decepção? Aí eu pensei comigo, mas um dia ainda vou
ter uma televisão? Pensei comigo. Cara, já aconteceu das pessoas se decepcionarem? Já porque eu comecei muito novo, né? Então, chegavam lá na rádio e em cidades do interior eles levam presentes, né? E os presentes são inusitados. Levavam galinha viva, né? Galinha viva, o frango, levava queijo e tal. A gente quer falar com o Juliano Matos. Sou eu. Ah, moleque, vai chamar o Juliano Matos. Você? Qual o problema? Não, é que eu achei que fosse um homem. Poxa, eu sei o quê, né? Não, mas ainda bem que, assim, poderia ser pior. Tudo você tem que encontrar... O lado bom, o lado né? bom. Por quê? Porque poderia ser ela feia também, né? Porque tem isso. Tem muita mulher que liga na rádio com voz maravilhosa. Mas já aconteceu comigo também. Nossa. Já aconteceu com você também, né? Já. Né? Tinha uma dona que me ligava na rádio, isso já na Transamérica. Eu fazia um programa chamado Sarcófago. Só tocava flashback. Né? As velhinhas. Meu, eu adorava. E era das 11 à 1 da tarde. Sarcófago. E é hora de almoço, né? Então, as piriguetezinhas, tudo ligava, né? E tinha uma que tinha uma voz... A Vanessa vai ver, você vai me capar. Tinha uma que tinha uma voz maravilhosa, mas maravilhosa. Ah, eu falei, vou marcar com essa mulher. Marquei com essa mulher. Rapaz do céu. Aí nós marcamos também... Não, marcamos na porta da rádio. Falei assim, ó, eu saio 1 da tarde, eu vou almoçar. Não, eu passei para te pegar 1h10, a gente vai almoçar junto, tal. Ela falou assim, eu tenho não me lembro que carro, eu tenho um Gol vermelho. Rapaz, na hora que parou o Gol vermelho na porta da rádio, que você viu. Eu vi aquela visão do inferno. Você já entrou? Né? Não, fiquei lá. Eu sou macho, rapaz. Sou macho. Ela falou assim, oi, você que é o Boca? Acabou de sair, ó. Se você me virar a esquina. Não, era a visão do inferno, cara. Já até afinou a voz um pouquinho para ela não reconhecer a sua voz? Não. Não, acabou de sair, moço. Você virou ali e tal. Mas, enfim, ó, o papo tá bom, a gente tem que encerrar esse primeiro bloco. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente volta falando das palestras, falando um pouco como que ele chegou na Globo, primeira na TV Tem, depois IPTV, falando do livro dele que é muito bacana e de palestras que são muito bacanas também. Não sai daí não, 2 minutos a gente já volta. Aí foi que o barco desabou, dessa que meu barco se perdeu, ele tá gravado, só você e eu. Apoio Cultural. Logo que nascemos, já aprendemos a chamar. E logo entendemos que chamar é uma questão de sobrevivência. É por isso que a Chalu Imóveis preservou o passado. Chamou uma sede própria bem localizada, ampla, com os melhores profissionais do mercado. A vida chama seriedade, a vida chama confiança, a vida chama interatividade, comodidade, praticidade. A vida chama alegria, a vida chama a Chalu. Savenhago quer saber quantas bolinhas tem dentro deste carro. É você com a bola toda. Acertou, levou, é só contar e o número de bolinhas calcular. 1, 2, 3, começa tudo outra vez. São muitos carros ágiles 0 km. Um por cidade onde tem Savenhago. Basta acertar um número exato de bolinhas que estão aqui dentro. Tudo isso com grandes ofertas. É você com a bola toda no Savenhago. A maior fabricante de meias sociais e cuecas do Brasil. E o maior fabricante de golaços do país. Juntos. Neymar agora é Lupo. Imaginário.
presente, decorações e utilidades, luminárias, porta-retrato, relógios, lembretes, pantufas, porta-livros, bolsas, canecas, copos, murais para fotografia, pelúcias, capas para notebooks e iPads, bijuterias, eletrônicos e muito mais. Imaginário. Imagine que a gente tem. Imaginário. Você vai se apaixonar. Corredor principal, Shopping Jaraguá, Araraquara. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Muito bem, pessoal, a gente está de volta aqui no Barraco Circulando, segundo bloco. Oferecimento de Ápia Volkswagen, tem um plantel de mais de 1000 veículos, são 6 concessionárias aqui no nosso interior. O seminovo de qualquer marca e qualquer ano você encontra na Ápia Volkswagen, além do Volkswagen, é lógico. Savenhago Supermercados, que está com uma campanha muito legal, queria dizer, como é que chama o rapaz lá, o garoto propaganda do Savenhago lá, ó? Thiago Lacerda. Thiago Lacerda. Chamaram eu e o Thiago Lacerda para fazer o teste no comercial, entendeu? Só que eu não pude ir no dia, então o Thiago Lacerda ficou com a vaga. Então, só que tem a promoção. Você vai lá, tem um carro, tem umas bolinhas lá dentro. Você faz as suas compras, preenche o cupom. Se você acertar o número de bolinhas, você leva o carro para casa. O regulamento está lá no Savenhago. Agradecer o pessoal do Savenhago pela confiança. Lupo, meias e cuecas Lupo. Alô, Valquírio, um grande abraço a você. Eu fiquei sabendo uma história, me contaram ontem, a Jane, que é representante comercial da Lupo, lá em São Paulo, conheci ela no Náutico ontem. Olha como é que o Valquírio é um cara que literalmente veste a camisa. Eu fiquei sabendo que quando a Lupo lança meia calça, ele coloca meia calça. Verdade. Para testar. Para testar mesmo. Aí eu falei, vou tirar o sarro nele. Mas antes de tirar o sarro nele, eu li uma pesquisa. Meia calça, homem também pode usar. É bom para circulação e no inverno é uma delícia. Tá usando? Não cabe em mim. Não faz tamanho mamute ainda. Não faz. Não, mas é legal. Eu ia tirar um sarro nele, mas tem matérias falando de meia calça. Valquírio, uma dica, lança uma meia calça masculina, por que não? Qual que é o problema? É verdade. Não é verdade? É, legal. Um abraço, obrigado pelas meias e cuecas que você mandou de presente pra gente. Muito obrigado. Falar do Cidinho, o restaurante do Cidinho, minha amiga, tradição de mais de 35 anos. Passe no Cidinho, todo dia tem um cardápio especial para você. Final de ano está chegando, você pode encomendar a sua ceia de Natal, ou a sua... No Ano Novo, não é ceia que chama? Como é que chama no Ano Novo? Natal é ceia, Ano Novo o que é? É ceia também. Enfim, a comida. Como é que fala? A comida lá no Cidinho. O telefone para encomenda está embaixo do vídeo, tá? Falar do velho armazém do meu amigo Natão. Tive lá sábado. Natão, parabéns. Cozinha classe A, uma das melhores cozinhas internacionais de Araraquara, além do shopping mais gelado. E o engraçado, né? É rápido. Isso que é legal. Uma cozinha internacional que é rápida, lá no Velho Armazém, Natão e Silvinho, grande abraço. Fala da Chalu Imóveis, na hora de vender, comprar ou alugar. Falei com o pessoal da Chalu Imóveis, os melhores lançamentos imobiliários de Araraquara, você encontra na Chalu Imóveis. Jornal Imparcial, o melhor jornal da cidade, não tem pra ninguém. Melhor caderno de esporte, as informações antecipadas é no Imparcial. E no Imaginário. Imaginário, tá vendo aqui os copos? Tá vendo aqui o copo? Gostou do teu copo, Juliano? Eu gostei, hein? Então você pode levar, é um presente para você. É um Poxa, presente para você. Hein? Lá da Imaginário, o pessoal tá vendo em casa, no vídeo. Imaginário tem um quiosque no corredor central e agora em dezembro abre uma loja muito maior, tem muito mais novidade aí no Shopping Jaraguá e toda semana a gente recebe aqui uns presentes da Imaginário. Eu tenho que passar também para fazer minhas compras de Natal, que está chegando aí, né? Muito bem. Tem aqui beijos e abraços. Já falei aqui da Jane, a Dona Valda, mãe da Jane. Um beijão, Dona Valda. E também para o Fran Merlos, o pai mais fresco da cidade, viu, Rivaldo? Oh, lindo teu filho, Fran. Lindo, lindo, lindo. E o Egídio também, Egídio, lindo teu filho. Enfim, meus amigos tudo sendo pai, umas molecada bonita. O filho do Egídio é minha cara. Ô, moleque bonito, viu? Isso é a mulher do Egídio que falou, não fui eu. Ela falou assim, Valmirão, fico vendo você na televisão, eu fico falando, filho, você é a cara dele. Amor, não conta pro Egídio. Deixa o moleque fazer pós-graduação. Não revela. É muita despesa. Egídio, beijão pra você e parabéns pela Kia Motors. Parabéns mesmo, viu? Cada carro maravilhoso. Bom, o nosso bate-papo aqui hoje é com Juliano Matos. Juliano Matos é jornalista, agora palestrante. É que, na verdade, a gente sempre
dá conselhos para as pessoas, conta histórias para as pessoas e não cobra nada. O palestrante é o cara que faz isso e cobra. Não é verdade? Quantos conselhos você já deu? Você já parou com a pessoa para sentar, conversar? Ah, e um detalhe, dá licença. Tá lançando... Fecha aqui, Gugu. Seu, hein? Pelo amor de Deus. Esse é meu, né? Tá lançando o livro, fez um lançamento aqui em Araraquara, foi muito bacana. Mas no dia você ficou doente, né? Foi da palestra da Uniara que eu fiquei doente. Ah, tá. Aí, beleza, tá aí. Boas notícias. Então, e nesse dia da palestra Uniara foi o dia que eu ia, e aí foi cancelado porque você ficou doente. Então, aí nos outros lançamentos eu não fui. O que acontece? A gente encerrou esse segundo bloco, o Juliano estava contando pra gente que ele era entregador de jornal lá na Grande Cardoso e trabalhava na rádio, tinha uma bolsa. Acabou a faculdade. Antes tem uma longa história. Fui cuidar da fonte da Praça de Cardoso, porque toda cidade pequena tem uma fonte, um chafariz, né? Você fez isso? Eu precisei fazer. Um dos jornais faliu, né? E aí eu tive que cuidar O Jornal de Cardoso faliu? Isso, o jornal. Não, o de Votuporanga, na verdade, não é que faliu, ele não conseguia vender lá em Cardoso como imaginava. E aí deixou de Você fez sistema de alto-falante? Você botava música? Colocava música. Se você falar que foi locutor de quermesse... Não fui. Ah, não foi? Não fui. É legal. Eu não fui. Você não é da época do Correio Elegante? Claro. Em Cardoso claro, tinha? Tinha, mas eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. Mas é legal, cara. É muito legal. Eu já fui, cara. Eles pagavam a gente, era quando tinha a Feira da Bondade da Pai, lá em São Joaquim, então custava, sei lá, nem lembro, R$5. Então você escrevia o bilhetinho, tinha uns caras que tinham uns garranchos, aí você inventava. E quando você falava o nome errado da mulher? Aí tinha que voltar a falar de novo. Não, mas aí o bom do rádio é que você tem um certo improviso, aí o cara, eu não sei o que falar aí, porque na Rádio AM tinha as crônicas, né? E o cara que manda pra ele mesmo? O Correio Elegante. Ele manda pra ele mesmo, olha que tá gostosão na cidade. Muito bom. E aí você foi trabalhar na praça? Eu fui trabalhar na praça, depois, no terceiro ano de faculdade, começou o momento mais difícil da minha vida. Foi quando eu fui pra Votuporanga, né? Morar sozinho. Eu morava numa república inicialmente, então eu trabalhava numa TV universitária pela manhã, fazia estágio, na verdade, numa TV universitária, isso no terceiro ano de faculdade. À tarde trabalhava na rádio, já em Votuporanga, uma outra rádio AM, e à noite fazia jornalismo e no fim de semana cuidava da fonte, né? E com tudo isso você juntava para pagar a faculdade, para comer e se manter. Exatamente, mas veio aquele plano para economizar energia, lembra? Porque corria o risco de apagão, apagaram a fonte. Isso foi em 99? 99, 2000. Apagaram a fonte. O 2001 foi isso. E aí me complicou, eu não tinha dinheiro mais para pagar a faculdade. E aí eu conto isso na palestra. Você ficou devendo a faculdade? Eu fiquei um pouco. Fiquei quase 6 meses devendo a faculdade. E você é o tipo do cara que se constrange, né? Não só por isso, mas assim, olha, era horrível você... Porque a minha família era muito pobre mesmo, não tinha dinheiro para me ajudar. E eu falo que a pior coisa do mundo é quando você passa em frente a um restaurante, sente o cheiro da comida, mas não pode comer. Teve essa época, eu tive que voltar para Cardoso e viajar às 6h30 da manhã e voltar às 11h30 da noite, porque eu não tinha dinheiro para pagar a República. Então, eu dormia em Cardoso. Então, era assim todos os dias. Foram 4 meses, assim. E eu chorava muito, sabe, de um trabalho para o outro. E lá na TV, os meus colegas tinham uns pães que eles ganhavam. Era um pão do café da manhã. Então, eles me davam uns pães deles, porque eles sabiam a minha situação. Então, eu comia pão, café. Você chegou nesse período a desanimar? Muitas vezes. Mas aí que eu falo. É o bolo de chocolate que vai te fazer seguir. Ou seja, quando você sabe, quem está ligando a TV agora, não é o programa de culinária com o Juliano Matos, ele vai ensinando o bolo de chocolate. É onde você quer chegar. Não, mas está embaixo no vídeo aqui o endereço do YouTube também, para você já ver, procura no YouTube. Se você está pegando agora, assiste amanhã ou vai no YouTube e assiste o primeiro bloco. É verdade. Então o bolo de chocolate, eu tinha ideia do que era esse bolo. E quando você tem ideia, fica menos difícil, digamos assim. Eu quis mesmo. Tem um dia que eu cheguei na TV, quis chutar o pau da barraca. Não, a barraca inteira. Aí, vou te contar uma história. Eu liguei pro chefe do chefe do chefe, o cara que comandava a fundação que mantinha a TV. Era a única saída para ser contratado. Ser contratado resolveria os meus problemas. Porque você era estagiário, ganhava menos. Ganhava bem menos, né? E além disso, se eu fosse contratado, como a TV pertencia à faculdade, eu teria uma bolsa quase que integral, né? Seria lindo. Pelo amor de Deus. E aí eu liguei pro cara. Cara muito difícil. No telefone, ele foi muito chato, mala, comigo. Mas ele resolveu me atender e eu fui lá. E aí fui falar com ele, frente a frente, contei toda a minha história. Que eu passei dificuldade, que eu não tinha dinheiro, que eu queria, dos meus sonhos também. E quando eu terminei de contar a história, ele olhou para mim e falou, você acabou? Eu disse sim. Ele, o problema é seu.
Ô, louco. Verdade. Você não mandou ele a PQP? Não, graças a Deus. Eu não estava aqui contando essa história. Ah. Por quê? Porque eu olhei para ele, minhas pernas tremiam, mas eu olhei para o bolo de novo. Eu pensei onde eu queria chegar, então eu engoli, olhei para ele e falei assim, olha, com todo respeito, mas com ou sem o senhor, com ou sem essa TV, eu vou chegar onde eu quero. E um dia o senhor vai ligar a sua TV na sua casa, sua mulher vai estar do seu lado. O senhor vai dizer assim para ela, esse rapaz esteve na minha sala, mas eu não dei a mínima para ele. Ele bateu na mesa assim, pá! Quem é você? Não, ele bateu e ficou calado. Ele bateu, eu olhei para as minhas pernas e disse, pernas, não me abandone, ele vai chamar a polícia. Né? Por mim, o emprego já tinha indo embora. Indo embora. De repente, ele estendeu a mão dele. Olhei para aquela mão dele feia. Ele disse, me dê sua mão, rapaz. Eu falei, vai me segurar até a polícia chegar, né? Aí eu dei a mão para ele, parabéns. Eu falei, não, agora o senhor está brincando mesmo. Ele falou, não, Juliano, todos os dias entram várias pessoas por essa porta que dizem que querem, mas quando eu quebro as pernas delas, como eu quebrei as suas, elas vão embora, elas desistem. Era um teste que ele estava fazendo com você? Ele disse, isso foi um teste. Vamos tomar café comigo. Aí eu fui tomar café com ele. E quando eu cheguei no refeitório, eu vi aquilo que eu não esperava ouvir. Ele olhou para mim e disse, come um pão. Eu não aguentava mais comer pão. Era o pão no café, no almoço, na janta. Mas graças a Deus que tinha o pão. Não tem pão depois não, né? Então, eu pedi o pão, cara. Não tem problema, hoje eu como. Mas assim, graças a Deus que tinha o pão. Porque quando eu cheguei pra mulher lá, que estava servindo o pão, né? Eu me lembrei do rádio, impostei a voz, olhei pra mulher e... Oi. Olá, bom dia, este pão deve estar uma delícia, hein? Só faltou falar a hora 7h25 da manhã. Ela olhou assim pra mim e disse, nossa, moço, você tem um jeito de televisão. Ele ouviu. Eu também acho. Te falei, né? Falou nada. Verdade que depois disso, 2 semanas depois, eu fui contratado e no 3º ano de faculdade eu já apresentava o jornal da faculdade. Na TV? Na TV. Que legal. E aí, quando saí de lá, fui direto pra TV Tem, né? Que é afiliada da Globo em Bauru, Sorocaba, Itapetininga. Porque eles ficam de olho, né? Não, nem sempre. Você teve que ralar para ir para a TV Tem também? Tive. Aliás, assim, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a mandar fita para todo lugar, para todas as afiliadas. O demo. A primeira que me chamou foi de Pernambuco, Petrolina. Nossa, era muito longe, não dava. Aí depois recebi proposta de Goiás, de Minas, mas eu queria ficar no estado de São Paulo, porque você sabe, comunicação. Lógico, é aqui. O estado de São Paulo. É eixo Rio-São Paulo. Não tenho o que falar. E aí foi. Sabe como é que chama a revista Veja lá em Minas? Olha. Aí quando. Eu estava bem que quase indo para Minas mesmo, né? Todo respeito a Minas, gosto muito de Minas. Eu também. Mas eu queria ficar no estado de São Paulo. Foi quando a TV Tem me chamou. Para fazer um teste ou para trabalhar? Não, para uma entrevista. E aí fiz essa entrevista e tal. Tá. E era para ser vídeo repórter. Eles queriam fazer aquele teste de vídeo repórter. Hoje já não existe mais. Não existe. A Band fez em São Paulo muito isso, mas não dá certo. Mas graças a Deus que não existe. Né? Porque você acaba tirando emprego de muita gente e a qualidade cai muito. Cai muito. E aí, mas eu não fui nem um dia para a rua. Eu cheguei lá, um editor, o Fábio, que ficou no meu lugar apresentando o jornal da EPTV. Hoje? Sei, Fábio. Ele foi repórter. Ele foi repórter. Sei. E o Fábio, a gente trabalhava junto na TV, né? Lá a Faqueira de Cardoso, né? Não é. Isso já na Pô, de Cardoso tá invadindo o mundo. Gente. Eu falo isso, olha, tá vendo? É uma profecia. Cardoso vai invadir o mundo. Cardoso e cearense, qualquer lugar você acha. Mas o Fábio, na verdade, é de Itapetininga. E a gente trabalhava na mesma TV e ele queria ir pra rua como repórter. Ele era editor na época. Entendi. E aí eu fui pra edição. E de quebra ele fazia de madrugada, porque essas TVs novas, a TV Tem em Itapetininga, por exemplo, é uma TV nova relativamente, ela tem que ter durante a madrugada uma programação. Então você não ficou na TV Tem em Rio Preto? Não, fui para Itapetininga, do outro lado do estado. Fui para Itapetininga e aí comecei a apresentar um programa da madrugada chamado Resumo da Notícia. Eu fiquei um mês. Aí me colocaram para apresentar o jornal em conjunto com Sorocaba, né? Tá. Deus é bom, porque Sorocaba é a melhor de todas as emissoras da TV Tem. Da TV Tem, ela é maior. Tá. Mais forte, né? A mais forte. Mais estruturada. Hoje a sede da TV Tem é lá, inclusive. Sim. Então, quando me chamaram para apresentar o jornal ainda em Itapetininga, era em conjunto com... Como é que chama mesmo? Eu estou tentando lembrar o nome do dono da TV Tem. É o J. Ávila. O J. Ávila, na Band, ele me chamou para ir para a TV Tem, cara. Ainda bem que eu não fui. Porque hoje... Porque hoje você tem um bolo legal, né? Há males que vem para bem. É isso que eu digo. Lógico, eu quis dar porrada no dia que o cara que me mandou embora, mas
Foi bom, porque ele me mandou embora da Rádio AM, eu consegui um outro emprego. É como a fonte, se a fonte não tivesse apagado, fechado, Você estava lá até hoje, bem. Exatamente. Bom, e aí? Aí você foi para Sorocaba. Então, o jornal era em conjunto. Então, era o Marcelo Rosa, que era o apresentador lá de Sorocaba, eu ficava em Itapetininga e tinha a apresentadora em Jundiaí. Era uma grande região. Então, o jornal era em conjunto com as três cidades. Então, eu chamava as regiões de toda a região, as notícias de toda a região de Itapetininga, que ia até divisa com o Paraná, e ele chamava de Sorocaba e ela chamava... Então, comecei a fazer esse jornal. Então, isso começou a me dar uma visibilidade, comecei a aprender com pessoas, com profissionais que já estavam há muito tempo no mercado. E a gente aprende fazendo, né, Juliana? Fazendo, não tem jeito. Principalmente TV, né? E, bom, beleza. Aí você saiu da TV Tem... 2 anos depois eu recebi 2 o convite. anos. Então, da faculdade, TV Tem. Isso. Aí você veio para a IPTV. Recebi o convite da IPTV, né? Isso em 2005. E quando eu vim para a IPTV, onde eu fiquei 6 anos. Em São Carlos? São Carlos. São Carlos. 6 anos? 6 anos. Porque é o seguinte, eu me lembro a primeira vez que eu vi o Juliano na TV, eu comentei, foi 2005, mais ou menos isso. Foi quando eu montei a produtora, eu falei, nossa, esse menino, ele tem um perfil para ser apresentador de tipo, não desmerecendo você, lógico, mas, como é que chama lá, o Globo Repórter, você é centrado. Tá? Obrigado. Não, aquele cara centrado e você entende o que você fala. Entendeu? A locução do Garmendia, o Garmendia não daria certo num jornal de notícias. Perfil, ele é mais né? esporte. O teu perfil, essa é a palavra. O teu perfil seria um negócio assim bacana, para fazer vídeo empresa, documentário. Pô, esse cara é bom, esse cara é legal. Legal, e aí eu fui vendo que você foi ficando à frente do jornal. Nas eleições de 2008, acho que foi quando deu o boom. Acho que você começou a aparecer mais nos debates e tal. A maneira com que você conduzia as coisas. Acho que foi muito legal para minha carreira isso. O debate, né? Os três, né? Eu apresentei o de Rio Claro, de Araraquara e as entrevistas antes, né? Eu gosto muito de política, né? Dos bastidores da política e principalmente no jornalismo político. E eu tive essa oportunidade, então, de fazer a cobertura pela IPTV. Eu já tinha feito isso em Itapetininga, né? Apresentei o debate lá. E aí, então, eu me ofereci, eles aceitaram. Houve, no momento, você sabe que eu fui muito criticado na época, antes de acontecer o debate, principalmente em São Carlos, né? O pessoal da mídia, das emissoras de rádio, mas quem é esse rapaz? Ele é muito novo para apresentar o debate. Olha, só para te contar um negócio para você, uma das chefes de jornalismo da IPTV, a Hebe Rios, é minha amiga lá de Ribeirão Preto. Tá? E a Hebe, quando, em 1990, que eu fui para o rádio em Ribeirão Preto, e eu um dia falei, nossa, Hebe, esse pessoal acha que não me dá chance no FM, não me dá um horário bom, só me dá madrugada, porque eu sou muito novo. Faça como se fosse o melhor programa da sua vida que alguém está ouvindo. Sempre não tem esse negócio. Você é criticado, mas não tem negócio. Não, mas o bom é que eu fiquei sabendo depois, porque o cara foi consertar a crítica que ele tinha feito e tal, e aí você dá muita ouvidos a críticas? Então, não muito. Depende de quem elas vêm, né? É claro que a gente... Se for a Madre Teresa de Calcutá, você vai ficar preocupado, né? Gosta de Zé Ruela qualquer falando mal de você. É bom, eu acho que a crítica é importante para você rever algumas coisas, sabe? Até mesmo a forma como você encara a vida. De alguma coisa tira. Vou te fazer uma pergunta. Você, como apresentador de televisão e entrevistador, o povo fica falando no Facebook que eu interrompo muito o entrevistado. Não minta, eu interrompo muito? Não, eu gosto, eu acho legal ter essa... Eu explico pro povo, senão vira tudo Paulo Maluf. É verdade. Você faz uma pergunta pro cara, porque ele fez imigrante, porque ele fez no Osso Luiz. É verdade. Se você não interromper o cara e dar o segmento, ele sai dos trilhos, não é isso? Não, eu acho legal, eu gosto desse perfil. Mas é que tem gente que tenta fazer isso e não consegue, entendeu? Aí acaba sendo chato. Mas eu acho legal. Tá, aí o debate, por exemplo, o de Araraquara foi tranquilo, não teve tanto problema, nem de Rio Claro e tal, mas o de São Carlos o bicho pegou, né? Tava pegando na época lá, né? 2 candidatos ali a todo momento, perguntava de cultura, a candidata fazia uma pergunta de assassinato, então foi um negócio... Tinham muitas acusações. Foi muito tumultuado, principalmente... E os dois perderam, isso que foi legal. Durante os intervalos, né, havia ali uma pressão, principalmente
dos assessores, né? Eram assessores já experientes de política e tal. E aí eles pressão psicológica sim de você. Porque eu quero direito de resposta. Então foi muito legal para mim aquilo, né? Saber lidar com aquilo. Muito bacana. E o resultado final foi eu queria te dizer, até comentei com o João Faria, a TV Circulando não é obrigada a passar o horário eleitoral. A gente não é obrigado porque a gente é uma TV pública e a gente está no cabo. Mas a gente vai colocar o horário eleitoral em horário alternativo. Então eu vou passar às vezes na madrugada, um dia de manhã, um dia que não bata com a TV aberta. E eu vou fazer, pela nossa audiência, a gente foi requisitado. Vocês vão fazer debate? A gente vai fazer debate. E eu vou convidar o Juliano para, dependendo do cachê dele, para ele vir ser o mediador do debate aqui. Porque é legal. Porque eu não posso ser mediador. Porque se o cara falar bem, você está mentindo. Então eu não posso fazer, eu não posso. Então, não é esse, Gugu, você me conhece. Então eu deixo a gente até pensou, tem que ser um nome de fora, que não seja daqui e tal. Tava eu e o João Farias, e o João falou assim, de repente pode ser o Juliano Mato, pode ser o Rochinho, de Ribeirão Preto, que é meu amigo, ou até um jornalista de São Paulo, amigo meu, a gente convida para ele fazer, você já está escalado, viu? Aí você me sai da IPTV, todo mundo quer trabalhar na Globo, e você sai da Globo. Louco. Para montar o GPS da vida. Tá aqui embaixo, no seu vídeo, entra nesse site, que tem umas coisas muito legais. Como é que foi essa mudança? Então, isso faz parte da minha história de vida, né? Como eu estava te dizendo, tem tudo uma ligação com a minha infância. O seu pai mudou? Mudou. Antes ou depois? Não, foi assim, ó. Eu digo, um dos itens da minha palestra, visão gera transformação. Nem sempre as palavras são capazes de mudar as pessoas. Eu tentei mudar o meu pai muitas vezes dizendo para ele, falando o que ele deveria fazer ou não fazer, mas eu nunca consegui. Mas a partir do momento que ele começou a enxergar essa mudança toda na minha vida, cara que também estava bebendo, de repente parou de beber, começou a fazer a faculdade, começou a crescer, começou a chegar. Ele pegou e mudou. A visão mudou. Ele deixou de ser alcoólatra há muito tempo. Ele não bebe mais nada. Meu pai é um homem maravilhoso, é um chiclete. Quando eu chego em Cardoso, ele me bebe. Pai, a gente tem um contato muito legal. Por quê? Porque ele é um outro homem. Um homem maravilhoso. E é essa a diferença. Talvez se eu não tivesse essa mudança, talvez isso não significaria tanto como significa. Mas o teu pai mudou de atitude no final da tua faculdade, quando você já está trabalhando? Já no final, no comecinho do meu trabalho na TV Tem, por exemplo. Entendi. Isso. Ele mudou e ele é assim, super orgulhoso de você? É um pouquinho. E mãe também, né? Também, né? Mas meu pai é mais coruja, assim, e a gente tem um relacionamento muito, muito legal, graças a Deus. Ele acompanha, vê lá o site. O velhão tá aprendendo Velhão, assim, tem 52 anos, é novíssimo, né? E tá aprendendo a mexer e para acompanhar. A minha mãe é minha fã, me fala que eu sou magrinho e cabeludo. Ela é minha fã, a gorda me adora. Mas aí, projeto de vida, eu quero passar para frente essa informação que eu tenho. Veio antes do livro, junto com o livro. Eu já fazia isso paralelamente. Eu já fazia isso. Voluntariamente? Voluntariamente. Fazia isso, principalmente igrejas. As igrejas, elas têm um trabalho muito bacana de convidar alguém que vá acrescentar, contar a história de vida. Porque às vezes a pessoa me via na TV, imaginava uma coisa. Eu já ouvi isso. Eu achava que você era filhinho de papai, um playboy, que não sei o quê. É que você tem cara de rico. Mas não sou. Mas aí a pessoa começa a imaginar que... Aí conhece a história. E a coisa mais legal nisso tudo, sem brincadeira, é você encontrar uma pessoa logo depois, anos, meses depois, e a pessoa fala assim, Juliano, sabe o bolo de chocolate? Eu consegui. Eu ouvi a tua história e, cara, não tem nada que pague isso. Isso sempre me moveu, muito mais do que o jornalismo. Então, eu fazia isso de forma... esporádica. Escrevia os meus textos para alguns jornais, mas textos de reflexão. Aí me veio, eu me casei o ano passado, em outubro do ano passado, e eu voltei com a visão um pouco diferente. Que a tua mulher é médica, no mínimo, né? Jornalista, trabalhava na HIT. E ela também deixou o jornalismo, né, para mudar para o interior, para a gente casar e tal. E aí eu comecei a olhar para o jornalismo de forma diferente. Porque eu não estava muito satisfeito com as notícias ruins. É ruim. Faz mal para a gente, e você, o problema, ou faz muito mal, ou você se acostuma àquilo. Você começa a achar tudo normal. E não é. Isso, verdade. A gente não né? Então você quer que aconteça alguma coisa, não assim, não, mas você quer um jornal forte. Só mataram 3 hoje? Como vai ser 4? Mas você sabe que lá na minha cidade, o apelido da minha cidade era BBB, né? Toda semana era eliminado 1 ou 2. Nossa. Toda semana.
É verdade. E a gente se acostuma com isso, morreu, matou. Isso faz mal pra gente. Faz mal. Então eu quis colocar um basta nisso. Mas não foi assim de uma hora para outra. Foram 9 meses pensando. Nisso nasceu o livro Boas Notícias, que eu reuni algumas mensagens, 30 mensagens de reflexão, e você vai ler depois, e você vai perceber que são mensagens, eu uso coisas simples do dia a dia, sabe? É isso que eu acho que é legal, porque o jornalismo, ele te dá isso. Você tem que ser observador. No final do programa, se você autorizar, claro, a gente vai colocar o vídeo dos trilhos. Por favor, nossa. Porque eu achei muito legal aquele vídeo, já assisti umas 10 vezes, já mandei o link para uns amigos também. Ó, vê se você está no trilho, quem está puxando essa sua composição. Eu achei muito legal. Então a gente vai colocar no final, a gente vai estourar um pouquinho esse programa, vai ser um programa de 1h20, e a gente vai colocar no final esse vídeo, muito bem produzido também, inclusive, viu? Muito bem filmado, muito bem editado. Quem foi que fez? A Dipper Produções é uma... É de São Carlos? É de São Carlos, parceria com o GPS, né? Então... Esse é o nosso projeto novo, né, de vida. Então, mas eu quero saber essa sua decisão. Você ficou 9 meses. 9 meses pensando, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Saio ou não saio, pesando o prós e o contra. Exatamente, porque eu sempre fui apaixonado por comunicação, sempre fui apaixonado pelo jornalismo, pela TV, né? E aí você fica naquela, né? Poxa, e aí, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Então a TV não era o seu bolo ainda? Então, não. Olha, eu achei, em alguns momentos da minha vida, eu sempre quis ir para o Jornal Nacional. Eu sempre quis. Por que não? Eu pensava no Jornal Nacional, as pessoas riam, mas esse era o meu bolo de chocolate. Mas, à medida do que você disse muito bem, né, que você vai caminhando, você vai percebendo que aquele bolo não é um bolo que você... Falta uma cereja, um não era bem aquele bolo, porque o meu objetivo não era chegar no Jornal Nacional para apresentar o Jornal Nacional, para me promover, para fazer... Não, era que a minha história fosse conhecida, entendeu? Entendi. Por meio do Jornal Nacional. Então, eu acho que talvez o meu maior bolo sempre foi que a minha história fosse conhecida, que ela pudesse acrescentar na vida das pessoas. Então, eu poderia dizer que você ainda está... fazendo o seu bolo, você está confeitando o teu bolo. Exatamente. Você já chegou no teu bolo, só que o teu bolo precisa confeitar ele um pouco. Precisa, exatamente. O bolo ele vai sendo preparado, né, no caminho da vida. E aí você decidiu. Você chegou no Paulo Brasileiro. Eu cheguei pro Pedro, né, que é o chefe de jornalismo, e aí depois que ele chegou e falou pro Paulo. E aí eu cheguei e falei, Pedro, eu tô saindo e... Ninguém acreditou, né, porque... É claro que eles tinham uma ideia de que um dia... eu iria deixar o jornalismo para fazer isso que eu estou fazendo. Mas para ir para uma emissora até maior. E eu deixava claro sobre isso também, sobre Eu recebi muitas propostas de emissoras. O teu projeto de vida, vamos falar isso. Eu sempre deixei claro qual era o meu projeto de vida, que é levar uma mensagem de esperança para as pessoas. Aí você lançou o livro, Boas Notícias. Está com quanto tempo o livro? 5 meses, 6 meses. 5 meses. Você saiu da TV há quanto tempo? 4 meses. 4 meses. Então, a gente está no mês 10, mês 6, junho, julho. Julho eu saí. Julho, tá. Aí você começou a palestrar, a levar... Isso, de uma outra forma. Por quê? Porque na TV, por contrato, não podia, tem todo esse negócio e tal. Então, como expandir isso, né? Primeiro, a gente não tem que ser... como que eu vou fazer, né? Questão financeira. Não, porque na verdade é o seguinte, é aquela história, comercialmente, quando você vai passar... Teve um custo a tua experiência de vida. Você acha que é fácil comer pão todo dia? É verdade. Tem um custo. Então, essa sua experiência de vida, ela tem valor no mercado. Nos Estados Unidos, isso é muito normal. Tanto é que o Lula fazia, né? Palestra todo mês fora do Brasil. Isso no Brasil está se aculturando, está começando a ter essa ideia de palestra de conhecimento de vida. Aí você fala assim, nossa, mas um menino de 30 anos, que conhecimento de vida que ele pode ter? Tem gente que vive em 30 anos mais do que muita gente vive em 80. Não, você me fez lembrar uma palestra que eu fiz recentemente num clube, e tinha uma senhora de aproximadamente 80 anos. E quando eu terminei a palestra, ela chegou chorando para mim. Chorando, olhos azuis, bonitos. Carinha de vó. A pele toda enrugada. E ela chorava sem parar. Ela, posso te dar um abraço? Porque hoje a minha visão foi ampliada. Olha que legal. Eu vou te falar uma coisa. Foi um dos momentos mais importantes da minha vida. Porque eu tinha certeza que era aquilo que eu precisava fazer. É um combustível pra gente. Rapaz, ouvir de uma mulher tão experiente que viveu 80 anos... que a tua palavra, que aquela tua mensagem contribuiu
para algo na vida dela, isso não tem preço. Ô, Juliano, mas isso tudo tem a ver de que maneira a gente vê e enxerga as coisas? Com certeza. Nós, jornalistas, nós temos que ser observadores, temos que enxergar aquilo que nem todos conseguem enxergar e, a partir disso, produzir uma reportagem que todos entendam. Eu descobri nesses 10 anos que essa forma de enxergar a vida de forma diferente é importante não apenas no jornalismo, mas na vida como um todo, em todas as profissões. E eu estudei muito sobre os olhos, né? Eu estudei, eu gosto muito disso, dos temas, de estudar os temas, me aprofundar. E na palestra eu mostro de uma forma bem simples, né, a importância dos olhos. Os olhos, eles não são a boca que fala, mas eles podem revelar os segredos mais profundos do nosso coração. Leonardo da Vinci já dizia que os olhos são a janela da alma, na verdade. Da alma. Mas como é que funciona? Eu explico isso de forma simples. Os olhos, na verdade, eles captam a luz, né? E essa luz, ela passa por um longo caminho até chegar ao nosso cérebro. Mas se todos nós temos esse mesmo mecanismo, por que nós enxergamos diferentes uns dos outros? Por que olhamos para uma mesma coisa e temos impressões distintas? Porque, na verdade, os olhos apenas captam essa luz e levam essa luz até o nosso cérebro. E o nosso cérebro, na verdade, Valmir, é o nosso coração que vai converter essa luz na imagem que nós vemos. Então você pode ver o bom e enxergar o mal. Você pode ver o mal e enxergar o bom. É aquela história, pô, achava que você era chato pra caramba, mas sim, nossa, como você é gente boa. Exatamente. Você enxergou uma maneira errada. Por quê? Assim como os olhos da face, os olhos do coração, eles também ficam doentes. Mas quando os olhos da face ficam doentes, a pessoa consegue enxergar com os olhos do coração. É o caso de um deficiente visual. Lógico. Ele não enxerga com os olhos da face, mas enxerga com os olhos do coração. Sim. Mas quando os olhos do coração ficam doentes, nós jamais poderemos enxergar com os olhos da face. É que o cara ficou cego de raiva, cego de ira. E na minha palestra eu montei 4 doenças. Então, as tuas palestras, eu tive no site, tem alguns clientes, vamos falar clientes ou parceiros, que contrataram os serviços do Juliano. O telefone dele está embaixo aqui do vídeo e o site também. Vale muito a pena você, empresário. Tem um número mínimo de gente para essas palestras? Não tem, não. A partir de 20 pessoas a fazer? Eu fiz para Tecance, por exemplo, né? Que não é propaganda, porque você não vai... Não, pode falar. Não tem faz motor de geladeira, né? Que é uma multinacional. Tinha 25 pessoas, né? Que era o grupo do RH e tal. Então não depende. Não, né? Então você que é empresário, invista no teu funcionário, em você mesmo, na tua família, faça... E não é uma palestra motivacional. Eu trabalho muito mais do que isso, porque eu acho que é importante o respeito a todos os palestrantes motivacionais. Eu acho que é importante. Mas não adianta nada eu chegar para você e falar, você é bom, você vai trabalhar, você vai conseguir. Só que... Isso eu já sabia. Só que não, o problema não é nem esse. O problema é assim, que não adianta você enxergar o seu trabalho de forma diferente se a sua família está destruída, meu amigo. Entendi. Se você não tem uma razão para viver lá fora além do seu trabalho. Então é algo que envolve muito mais. Então a nossa palestra é muito mais de reflexão. As pessoas vão rir muito durante a palestra, mas elas vão sair dali refletindo sobre a forma de enxergar a vida. E são situações que você passou. Sim, são situações, eu acoplo a minha mensagem, a minha história de vida essa palestra, mas trabalho as 4 doenças que atingem qualquer pessoa. Então, aí você montou 4 tipos de palestras, porque você tem lá, isso que eu ia te perguntar, você tem funcionário de indústria, a Volkswagen é cliente dele, a Prefeitura de Pirassununga? Não, São Carlos, Rio Claro, Porto Ferreira, Descalvado, Santa Cruz das Palmeiras, né? Américo Brasiliense, prefeituras. Que é para professores? Depende. Eu gosto muito de trabalhar com professores, mas fiz para servidores de forma geral. Entendi. É uma palestra didaticamente fácil de ser assimilada. Exatamente. Porque o que mudam são os exemplos, mas eu repito, essas 4 doenças que eu aplico... Quais são as 4 doenças? Primeira delas é a miopia. Miopia. Quem sofre de miopia tem dificuldade de enxergar longe. Sim. Quando os olhos do coração também sofrem da miopia, eles também têm dificuldade de enxergar longe. De enxergar o futuro, de enxergar o amanhã. São aquelas pessoas que caminham, mas elas nunca chegam porque nem elas sabem para onde elas estão indo. E eu trabalho sobre a importância de se enxergar o futuro. É aí que eu uso o bolo de chocolate. Muito bem. É aí que é preciso ver o bolo de chocolate. É preciso enxergar onde você quer chegar. Então a gente trabalha sobre isso. Uma empresa, ela tem que saber onde ela quer chegar. Lógico. Um funcionário, ele tem que saber onde ele quer chegar. E por que eu digo isso? Eu conversava recentemente com uma professora em Pirassununga, ela disse que o sobrinho dela queria passar na USP. Sempre quis passar na USP. Ele passou e começou a fazer a faculdade. Aí ele começou a se envolver com bebidas, com drogas, perdeu a faculdade. Na verdade, ele perdeu a visão do bolo, o bolo de chocolate. Ele perdeu a visão de onde ele queria chegar. E muitas pessoas agem assim. Elas querem chegar em um determinado ponto, mas quando chegam, perdem a visão do bolo. E aí, o que eu faço? Cheguei, e aí agora? O bolo, ele sempre vai existir.
porque é ele que motiva a sua vida. É por isso que é importante você ver o futuro. E a gente trabalha isso. Então, se eu estou trabalhando com a Volkswagen, no caso da Electrolux, né, que é uma outra... Então, cada perfil... Então, a gente está falando marca porque são marcas referenciais. Isso. Se é bom para Coca-Cola, filho, é bom para mim. Então, a gente trabalha de forma diferente, né, com essas... A primeira do... Não para de falar, senão você vai dar uma palestra aqui, o povo não vai... Eles vão piratear. Primeira doença, miopia. Segunda doença. Hipermetropia. Hipermetropia. O que é essa doença? Quem sofre de hipermetropia não tem dificuldade em enxergar longe. Eles enxergam longe como ninguém. Não Sonham, falam, planejam, mas não arregaçam as mangas, não fazem a parte que eles cabem. É o sonhador? São pessoas que enxergam longe, mas não enxergam perto. E quando nós não enxergamos perto, nós somos medíocres, insensíveis, ingratos, porque nós não conseguimos enxergar as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. São pessoas que enxergam aquilo que elas não têm, ao invés de enxergar aquilo que elas têm. São reclamonas, reclamam de tudo, porque não conseguem perceber. Nossa, eu conheço a minha dúzia. Tem um monte. Tá o sol. Não consegue... Ei, choveu agora. Isso, exatamente. Reclama de tudo. Não consegue enxergar as coisas boas. Isso no emprego, isso em casa, o marido que não enxerga a mulher que não enxerga o marido, os dois que não enxergam os filhos, em tudo, infelizmente. Hipermetropia. A terceira? A terceira, essa é perigosa, é a presbiopia. Nunca ouvi falar nisso. Pois é, presbiopia... Presbiopia, vai. Mas o sinônimo você já ouviu, é o cansaço das vistas. O cansaço das vistas. É gente que já não enxerga nem longe nem perto, pior, desistiu de enxergar. São pessoas... Ele acha que não vai conseguir enxergar, então ele nem quer olhar. O problema é que ele acha que ele enxerga. Eles se acham. Geralmente eles se acham. Eu sei tudo. Você chega pro cara e fala assim, olha, vamos fazer tal coisa aqui na empresa, vamos fazer tal coisa aqui na escola, vamos fazer... Eu tô aqui faz 20 anos. Isso. Então ele tem visão cansada. E ele é perigoso por quê? Porque além de não enxergar, ele quer atrapalhar aquele que enxerga. Entendi. Ele quer frustrar, é coveiro, enterra a visão dos outros. Entendeu? Coveiro? Então, e esses são perigosos. Não quer dizer que eles têm que ser descartados, mas eles precisam ser trabalhados. Eles precisam entender que o mercado de trabalho, a vida, já não tem mais espaço para esse tipo de gente. Muito bem. E a quarta? Quarta é a mais perigosa. É o astigmatismo. Astigmatismo. Visão embaçada, distorcida, falta de foco. É importante ter foco, Romir, mas não basta ter foco. Os olhos, eles enganam. Você precisa saber o que é foco de verdade. Eu ouvi isso uma vez de um amigo, não perca jamais o seu foco. Vá aonde você quer. Mas você precisa saber o que é esse foco. Não, exatamente. Sabe por quê? Porque e o caminho, nunca pisar em ninguém, passar ninguém para trás, não precisa disso. Não é só isso. Assim, por exemplo, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo. O cara sai de manhã e vai lá e se dedica no trabalho dele. O trabalho dele é o foco dele. Só que ele foca o trabalho, mas não foca a família. Entendi. Às vezes ele foca a família, mas não foca o trabalho. Ele foca o trabalho dele, mas não foca a equipe. E nós precisamos aprender a ter vários focos ao mesmo tempo. Nós vivemos uma época em que nós temos que ter vários focos ao mesmo tempo. Claro que nós não nascemos para ter dezenas, centenas de focos, mas alguns são importantes. E é possível. E necessários. Sim, possível. E a gente diz isso na palestra. E para encerrar, eu digo como a palestra como a visão gera transformação. E aí eu aplico tudo isso na minha história de vida. E conto como isso aconteceu na minha vida. E quem vai na tua palestra ganha um livro também? Exatamente. É um acordo que a gente faz com os contratantes, né? Então, a ideia é que cada um saia com boas notícias, né? Um livro de reflexão. Eu uso metáforas, analogias, como eu usei na palestra aqui, usando essas doenças que existem de verdade, para que as pessoas entendam um pouco, para trazer alguns temas mais próximos dessas pessoas. Então, é muito legal quando a pessoa leva o livro Boas Notícias para casa. E são 30 mensagens que não precisam ser lidas de uma vez só. Aliás, eu aconselho que leia uma só de cada vez. Por quê? Para refletir, né? Não mastigar simplesmente, mas refletir sobre aquilo que está lendo. Por quê? Levando para casa a empresa, o poder público, enfim, o contratante, ele vai estar trabalhando na família inteira. A gente recebe muitos e-mails. A pessoa uma senhora levou o livro para casa, ela assistiu a palestra, levou o livro, ela escreveu para a gente que a mãe dela estava com depressão. E a mãe dela não saía de casa, e a mãe dela leu o livro. E a mãe dela começou a enxergar a vida de uma forma diferente. Que bacana. Cara, é tremendo isso. Quanto tempo dura, em média, uma hora? Palestra? Uma hora. Aí depois tem o autógrafo com o livro, e aí é muito legal, que é o bate-papo com as pessoas. Você está morando em São Carlos? Eu moro em São Carlos. Tá. E aí, para te contratar, esse telefone embaixo do Pode vídeo... ser esse telefone. É o do site GPS da vida, É né? isso.
Tá Tem aqui o e-mail julianomatos@gpsdavida.com.br. Tá embaixo no vídeo, o telefone também, tá aqui tudo embaixo. Agora, por que GPS da vida? Isso foi a primeira mensagem que eu escrevi. Então eu imagino que a vida ela é cheia de caminhos, né? E muitas vezes você erra o caminho. Você vira onde não deveria virar, para onde não deveria parar. A gente toma decisões erradas na nossa vida. O que é legal do GPS é que o GPS ele tem uma voz que diz virar à direita. Recalculando a rota, Verdade. recalculando a rota para que você volte ao caminho certo. A proposta do site é essa, é dar rotas, né? É mensagens. Eu achei legal que você colocou umas metáforas lá. Isso, eu uso isso tudo. Tipo assim, contatos, não tem contatos, né? Não. Como é que chama lá? A bandeirinha lá? Tem o chegando lá, tem o chegando lá, que é a bandeirinha, tem vários, isso. Então, assim, as rotas que são as mensagens, né? Para que as pessoas, elas encontrem o próprio caminho, né? A gente não quer que ninguém siga o nosso caminho, mas que elas encontrem o caminho. Cada um tem o seu caminho a seguir. Eu costumo dizer o seguinte, ninguém sabe tudo, mas os mais velhos e os mais experientes sabem mais. Se o cara falar para você, não passa por aqui porque tem um buraco, não passa porque tem um buraco. É verdade. Então, você tem que recalcular a rota mesmo. Juliano, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi meu. Já estamos... Passou rapidinho, viu? Rapidinho. Eu tenho que te agradecer. Você que está em casa, é meu amigo empresário, que está assistindo. Organiza aí a tua igreja, organiza aí a tua galera, entre em contato com o Juliano, fala para o teu patrão. Eu tenho amigos que já viram a palestra dele, ele não está aqui por acaso, vocês sabem disso, que eu só trago aqui quem realmente vale a pena, quem tem coisa para dizer. Obrigado. E eu vou aconselhar você que é meu amigo para que você... faça a palestra com o Juliano, dê essa chance ao seu funcionário, que às vezes o que falta é a chance. A oportunidade. E às vezes por um ato tão delicado, tão bacana, você pode dar uma chance para 30, 40 funcionários. É verdade, é uma nova visão. É uma nova visão. É uma nova visão. Olhos do Coração chama a palestra. Tá, eu sei que tem a agenda lá no site também, não tem isso? Tem, que é coordenadas, exatamente. Mas ainda dá tempo? Tem agenda? Tem. Quero trabalhar muito. Não, legal. Porque sim. é o seguinte, de repente seria um belíssimo presente de Natal, belíssimo presente de final de ano, no dia da sua confraternização na empresa, exatamente. Confraternização de empresa, você faz uma belíssima palestra e depois você fecha lá com uma festa, o teu churrasco, porque a palavra ainda é o melhor presente, porque ninguém vai te roubar isso. É verdade. Não é isso? É verdade. O livro podem me levar embora, mas o que eu li dele está aqui na minha cabeça, ninguém vai me levar. Tá. Eu acho que é isso mesmo, é dar uma oportunidade da pessoa ouvir uma nova visão, né? Começar 2012 com a visão ampliada. Não, com certeza. Todos os dias a gente começa uma nova vida, enfim. Verdade. E foi um prazer dividir a bancada com você aqui hoje. Uau. Não foi na Globo, né? Não foi na Globo. Mas quem sabe? Quem sabe, exatamente. Sabe, né? Ó, te agradecer aqui a Apia Volkswagen, o Savenhago, o Alupo, o Restaurante do Cidinho, a Alvera Armazém, a Xalu Imóveis, Jornal Imparcial, o Imaginário. Agradecer o Gugu e o Orivaldo que está dando um apoio pra gente. A tua esposa, o nome dela? Viviane, repórter também. Só tem jornalista aqui. Ela escreve pro site, é meu braço direito. Ela escreve só para elas. São textos para as mulheres. Bacana. Você tá vendo? Você não falou isso no começo, que a gente trazia ela para cá para falar sobre isso. Ela fica por uma outra oportunidade. Ela vai vir aqui para falar para a mulherada, porque as mulheres estão dominando o mundo. Você tá entendendo? O que seria de nós sem elas, né? Então, mas esse povo tá dominando o mundo. Esse povo de Cardoso e essa mulherada. Muito legal, ó. Valmir, quero agradecer, cara, porque você é brilhante, né? Não só no ar, mas fora também. E a gente tem... Eu sou brilhante mesmo, cara. É porque a gente tem encontrado muitas pessoas e isso desde o trabalho. Às vezes a pessoa fora é uma... Eu já entrevistei atores, atrizes... que liga a câmera, o cara... já é. Não, você é um cara bacana e eu gostei muito da entrevista. Parabéns. Obrigado. Aí pela... Agora, você pode tirar uma dúvida minha? Claro. O que vocês ficavam conversando sobre as letrinhas do jornal? O que a gente vai almoçar? O que será que tem de almoço hoje? Era isso? Não, vocês pegam o papelzinho, fazia assim com o papelzinho, né? Tirava o lapela, né? Mas é isso mesmo, Perguntar o que tinha de almoço? O que será que tem de almoço hoje? Tô morrendo de fome, era isso. Não tenho o que falar, acabou o jornal. Muito bom. Tchau, gente. Valeu. Saúde e paz. Até semana que vem com mais um Barraco Circulando. Tchau, fui. Obrigado. Todos os dias o trem passa bem próximo de casa.
Confesso que no começo o barulho estrondoso me incomodava um pouco. Mas hoje já me acostumei e até gosto de caminhar até a antiga estação só para ficar observando as enormes composições. Fico olhando para os vagões e imaginando, será que eles estão cheios ou vazios? O que estão levando? Para onde estão indo? Se a vida fosse um trilho, e nós, os vagões, estaríamos cheios ou vazios? É fácil saber quando um vagão está vazio. Sem nada dentro, ele acaba fazendo mais barulho do que os outros. Uma pessoa vazia também é assim. Mesmo sem nada para dizer, acaba falando demais. Mas pior do que estar vazio é estar cheio daquilo que não acrescenta nada. Ódio, ressentimentos, mágoas, são cargas pesadas demais que, além de atrasar a viagem, acabam prejudicando o próprio vagão. Então, o que estamos levando? Atualmente, os vagões levam 2 tipos de cargas indispensáveis no nosso dia a dia: comida e combustível. Será que também estamos levando aquilo que motiva, sacia, alimenta as pessoas? Você tem transportado alegria, paz e esperança? Para onde estamos indo? Isso varia muito. Primeiro, um vagão não vai a lugar algum sozinho. É preciso uma força maior para movê-lo. Para saber o destino final de um vagão, primeiro é preciso saber que tipo de carga ele está levando. E segundo, a que locomotiva ele está ligado. Aí foi que o barco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Barraco circulando. Oferecimento Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe!